O que acontece quando uma mente fria e manipuladora encontra pela primeira vez um espelho que não se quebra? E se esse espelho não refletisse submissão, mas uma força silenciosa, enraizada nas sombras mais profundas do inconsciente coletivo? Talvez você ache que já viu de tudo sobre narcisismo, mas o que Carl Jung revelou vai além da psicologia comum. É uma cartografia da alma sombria, onde cada golpe não é apenas uma resposta, mas um despertar. Um convite à revolução interna que começa quando o outro tenta te dominar e se perde na própria tentativa. E se o verdadeiro poder não estivesse na reação, mas no silêncio que precede o colapso? Quantas vezes você se curvou emocionalmente diante de um narcisista achando que era fraqueza, quando na verdade era um convite simbólico à destruição dele? Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nosso interior se manifesta fora de nós como destino. E talvez seja por isso que você atraiu essa presença tóxica, não como castigo, mas como um ritual de iniciação, algo antigo, algo proibido, e é exatamente isso que está prestes a ser revelado. Mas atenção, esse vídeo não é um manual comum. É um código cifrado, um mapa psíquico escrito nas entrelinhas do inconsciente. Cada palavra que você ouvir aqui foi desenhada para tocar onde ninguém nunca ousou tocar. O que será mostrado não é para todos, é apenas para aqueles que já sangraram calados, mas agora estão prontos para ferir com luz. Não com violência, mas com a força crua de quem entende os símbolos ocultos da alma humana. Você foi treinado a evitar o confronto, a se calar diante da manipulação, a ser luz mesmo no escuro, mas Jung alertava: tudo aquilo que reprimimos volta com uma máscara ainda mais poderosa. E o narcisista, com sua fachada de grandiosidade, é apenas o mensageiro de um conflito que precisa ser vencido dentro de você. O que acontece quando a máscara dele começa a rachar? Quando a sombra que ele projetou nos outros volta a devorá-lo por dentro? Você está prestes a ver. Não pense que isso será fácil. O que está por vir desafia tudo o que você acreditava sobre força, vulnerabilidade e poder. Mas uma vez que você escuta os sinais, não há como voltar atrás. Você pode sentir agora essa inquietação, essa pulsação interna que sussurra: algo grande está para acontecer? Então permaneça. Porque o que vem a seguir é mais que um vídeo, é um espelho da sua própria transformação. E quando o último golpe for revelado, nem o narcisista mais cruel será capaz de se manter de pé. Existe uma ferida que nunca sangra, mas que grita em silêncio todas as noites. Ela se abre em olhares que humilham, palavras que disfarçam controle com doçura, gestos que confundem amor com posse. Você já sentiu essa dor invisível? A presença de alguém que entra sorrindo na sua vida e lentamente apaga a sua luz? Carl Jung alertava que o mal mais perigoso não é aquele que fere de imediato, mas o que seduz, acalma e depois corrói por dentro, sem deixar vestígios. O narcisista não te ataca, ele te convida a duvidar de si mesmo. E quando você aceita, já não sabe mais onde termina ele e onde começa o vazio. Mas esse vazio não nasceu agora. Ele tem raízes antigas, enterradas em experiências que você talvez nunca tenha nomeado. Um olhar de desprezo na infância, um amor que te fez acreditar que ser suficiente era sempre estar disponível. Um pai ausente, uma mãe crítica, um silêncio que virou norma. Jung chamava isso de sombra, tudo aquilo que escondemos, reprimimos e que acaba se tornando o ímã para relações destrutivas. E se o narcisista que te feriu fosse, na verdade, o mensageiro do que você nunca conseguiu encarar? Não para te destruir, mas para te obrigar a ver. Você se pergunta por que atrai esse tipo de pessoa. A resposta não está nos outros, está no que em você ainda aceita ser manipulado, está no pacto silencioso que você fez com a dor, só para sentir alguma forma de pertencimento. Quantas vezes você aceitou menos do que merece apenas para não se sentir sozinho? E quantas vezes confundiu ser necessário com ser amado? O narcisista percebe essas brechas. Ele fareja a tua fome emocional e se veste exatamente com aquilo que você sempre quis ouvir.
mas por trás da máscara encantadora, só existe um vazio tentando devorar o seu. E no fundo, você sabe, sempre soube. A intuição gritou. O corpo alertou, mas a mente racionalizada te fez duvidar. E é aqui que começa o primeiro golpe mental proibido, o silêncio interno que se rompe. Jung dizia que só conseguimos nos libertar da sombra quando temos coragem de iluminá-la. E isso exige um confronto, não com o outro, mas com a parte de você que ainda tem medo de perder o amor. Mesmo que esse amor custe sua identidade. Você está disposto a se ver nu, sem filtros, sem desculpas, apenas com a verdade crua pulsando entre os ossos? Essa jornada não começa com vingança, começa com lucidez. Você não quer mais provar nada para o narcisista. Você quer se lembrar de quem era antes dele. E para isso, precisa atravessar um deserto interno onde a raiva vira bússola, o silêncio vira grito e cada lembrança vira um portal. Você vai revisitar cenas, conversas, sensações e em cada uma delas um novo símbolo surgirá. Um chamado oculto para que você assuma o próprio destino. Porque enquanto você fugir da dor, ela será o seu guia. Mas se você encará-la, ela se torna o seu fogo. Não espere redenção. Não espere pedido de desculpas. O narcisista não veio para te reconhecer, veio para te testar. Carl Jung dizia que o encontro com o self verdadeiro é um ato heróico. E heróis não nascem em berços seguros. Eles surgem do caos, da queda, da perda, do momento em que tudo parece ruir e ainda assim algo dentro se recusa a morrer. Essa força que você sente agora, esse incômodo, é o prenúncio da sua reconstrução. Mas para renascer, algo precisa queimar. Está disposto a deixar queimar? Você vai ouvir frases familiares ecoando na mente. Você é sensível demais. Foi só uma brincadeira. Você entendeu errado. Essas não são memórias, são implantes. Gatilhos que o narcisista deixou para manter você cativo, mesmo quando ele não está mais presente. É hora de remover essas âncoras. Não com raiva, mas com clareza. Porque a clareza é o veneno da manipulação. E quanto mais você enxerga, menos controle ele tem. Jung dizia que a consciência é libertadora, mas ela dói, porque obriga você a enxergar a parte da dor que ainda está agarrada a você. Você não precisa vencer o narcisista. Precisa vencer a parte de você que ainda acredita que precisa dele. A ilusão do Salvador, a esperança de que um dia ele vai mudar. Isso não é amor, é prisão emocional. E você é maior do que isso, maior do que esse ciclo de dúvida, culpa e esperança tóxica. Porque o verdadeiro golpe não é gritar, é deixar de responder, é não se importar mais, é recuperar a própria vibração e assistir em silêncio a máscara dele desmoronar. É isso que assusta o narcisista, sua liberdade. E talvez agora você esteja sentindo um nó na garganta, uma mistura de dor, raiva e alívio. Deixe isso vir, deixe isso sair. Não reprima. Esse é o início da ruptura. Você está abrindo um espaço interno que foi ocupado por muito tempo. Um espaço que agora pode ser seu outra vez. Mas para isso precisa continuar. O que vem a seguir é ainda mais profundo, mais simbólico, mais libertador. Você está pronto? Então respire fundo, porque a próxima camada está prestes a ser revelada. E então ele volta. Sempre volta, de formas diferentes, em corpos diferentes, mas a essência é sempre a mesma. O encantador que te elogia no início e te esvazia depois. O amante que sorri enquanto te apaga. O amigo que te abraça com uma mão e te aperta a garganta com a outra. Carl Jung chamou isso de arquétipo. Padrões eternos que habitam o inconsciente coletivo, repetindo-se como fantasmas à procura de palco. E talvez o narcisista que você conheceu não tenha sido o primeiro, apenas o mais cruel. Porque ele chegou quando você já estava fragilizado, quando a tua alma, cansada de lutar, aceitou calar. Mas existe um ponto de virada, um instante quase invisível em que algo dentro de você se quebra e pela primeira vez você não sente medo, sente desprezo. O segundo golpe mental proibido nasce ali, quando você finalmente inverte o jogo silencioso. Não é vingança, é ruptura energética. Quando você para de reagir e começa a observar. Quando percebe que tudo o que ele projeta não tem nada a ver com você e tudo a ver com a guerra interna que ele trava com sua própria sombra.
E então, o que antes te magoava passa a te enojar. Esse segundo golpe não se aplica com palavras, nem com gritos. Ele é instalado no olhar, no gesto contido, no silêncio que fala mais alto do que qualquer justificativa. Porque o narcisista vive de espelhos, e o momento em que você se recusa a refletir a imagem que ele tenta projetar é o momento em que ele se vê nu. E a nudez para o narcisista é insuportável. Ele precisa ser adorado, precisa ser validado, precisa da tua dor para sentir poder. Quando você tira isso dele, ele começa a implodir. Mas esse momento não chega sem custo, porque antes de aplicar esse golpe, você terá que lidar com algo mais aterrorizante do que o próprio narcisista: a culpa. Ela vem com força, como um veneno sutil que te faz questionar se você está sendo cruel, se você não está exagerando, se ele não merece uma segunda chance. A culpa é a última armadilha, a corrente emocional que te mantém acorrentado a quem já provou não te merecer. E o segundo golpe, para funcionar, exige que você corte essa corrente, não com ódio, mas com lucidez. Jung dizia que o inconsciente é como uma floresta escura e que apenas quem entra nela com coragem pode encontrar a si mesmo. E cortar a culpa é isso: andar por essa floresta sem se apoiar nas velhas ilusões, sem querer salvar quem só te usou, sem alimentar esperanças viciadas. Você não está aqui para ser consertado por ninguém. Está aqui para lembrar que nunca esteve quebrado, que o amor que você deu nunca foi fraqueza, foi excesso. E agora é hora de direcionar esse excesso para si mesmo. Você vai perceber que o segundo golpe começa a fazer efeito quando o narcisista tenta manipular e você não sente mais nada. Nem raiva, nem dor, nem amor, apenas vazio. Mas é um vazio fértil, um espaço que antes era ocupado por caos e agora, enfim, está limpo. Um espaço onde pode nascer sua voz, sua vontade, sua identidade. Esse é o golpe mais doloroso para ele: perceber que perdeu o controle, que você não precisa mais dele, que o encanto se quebrou e o que sobra é só um homem ou uma mulher comum, com um ego faminto. Mas cuidado, porque é nesse momento que ele pode se tornar mais perigoso. Tentará voltar com promessas, dramas, até humilhação, porque o narcisista não aceita perder, ele vê o outro como posse, e quando essa posse se revolta, ele ativa seu modo de guerra. Você precisa estar preparado, não apenas com frases decoradas ou conselhos de internet, mas com o escudo que Carl Jung ensinou: a integração da sombra. Porque quando você conhece seus próprios abismos, ninguém pode usá-los contra você. Você não vai vencer o narcisista fingindo ser forte, vai vencê-lo sendo inteiro, permitindo-se sentir a dor, mas sem se afogar nela, permitindo-se lembrar, mas sem se aprisionar, permitindo-se existir, não como reflexo de alguém, mas como presença autêntica. O segundo golpe é isso: é não precisar provar, é não precisar convencer, é não tentar mais salvar, é se levantar e seguir, mesmo que ele ainda esteja caído, gritando, implorando, ameaçando. Porque agora você já entendeu, esse barulho é apenas desespero disfarçado de afeto. Talvez você sinta um vazio estranho depois de aplicar esse golpe, uma sensação de perda, mesmo que racionalmente você saiba que se libertou. Isso é normal. É o luto pela ilusão, pela expectativa que você construiu, pela imagem de amor que nunca existiu, mas que alimentava suas esperanças. Deixe esse luto vir, sinta, chore se precisar, mas não volte, não recue, porque esse é o preço da liberdade. E só quem paga esse preço, passo a passo, lágrima por lágrima, chega ao verdadeiro centro de si. E no fundo, talvez você esteja percebendo algo agora, algo que vai além do narcisista, algo que sempre esteve escondido atrás dos relacionamentos, dos traumas, das repetições, uma parte sua que quer nascer, que quer falar, que quer respirar sem medo. E talvez esse vídeo, essa jornada, esses golpes não sejam contra alguém lá fora, mas contra as prisões internas que você aceitou habitar. Porque, como Jung dizia, tudo aquilo que não tornamos consciente retorna como destino.
E agora, talvez seja a primeira vez que você esteja escolhendo diferente. Você começa a perceber que o silêncio tem outro som. Não é mais o ruído da submissão, mas o eco da reconexão. Seus passos tornam-se menos vacilantes. As noites, embora ainda longas, não carregam mais a ansiedade de esperar uma mensagem, um gesto, um pedido de desculpas que nunca virá. O tempo começa a respirar dentro de você. E é nesse compasso novo, mais lento e lúcido, que algo brota. Não um desejo de revanche, mas um impulso de verdade. Surge o terceiro golpe mental proibido, e talvez o mais transformador de todos. Porque agora, pela primeira vez, você deixa de ver o narcisista como monstro e o enxerga como ele realmente é, vazio. Jung dizia que aquilo que negamos em nós, projetamos no outro. E o narcisista vive exatamente disso, de negar a própria ferida, a própria impotência, e então projetá-la sobre você, transformando-se em algo que parece forte, admirável, desejável. Mas quando você para de absorver essas projeções, quando para de carregar a dor dele como se fosse sua, algo mágico acontece. A imagem começa a desmoronar. Você vê os furos, as contradições, os jogos. O que antes parecia encantamento vira teatro barato, e o que antes te dominava, agora te entedia. O terceiro golpe não é gritar "eu te superei", é olhar nos olhos dele, ou da lembrança dele, e não sentir mais necessidade de entender. É aceitar que algumas respostas nunca virão, e que isso não te define, porque o verdadeiro cativeiro não era a relação, era a sua insistência em compreendê-la. O golpe aqui é cortar o fio que liga você à obsessão de ter sentido, de ter coerência, de ter lógica, onde só existia manipulação. E essa ruptura só acontece quando você abandona o papel de vítima e começa a caminhar como alguém desperto. Mas isso exige coragem, porque a dor da traição não está apenas na perda, está na vergonha, no constrangimento de ter se deixado enganar, de ter se doado demais, de ter ignorado os sinais. E essa vergonha é um veneno silencioso que te faz calar, esconder, fingir que está tudo bem. O terceiro golpe quebra isso. Ele te permite olhar para trás sem máscara. Te permite dizer: sim, eu fui ferido, sim, eu me iludi, sim, eu me perdi, mas agora eu vejo. E essa visão não dói, ela cura, porque ela não vem da mente, vem da alma. Quando Jung falou sobre individuação, ele não estava falando de se tornar alguém perfeito. Estava falando de integrar as partes que você rejeitou em si mesmo. E neste ponto da jornada, você começa a entender que não é sobre apagar a dor, mas incluí-la, honrá-la, porque foi ela que te acordou. Foi ela que rasgou as ilusões. Foi ela que empurrou você para dentro, para um território que ninguém mais pode invadir. O terceiro golpe é isso, é o nascimento do sagrado dentro do profano. É a luz que surge quando você para de fugir da própria sombra. O narcisista não vai entender. Ele talvez nem perceba, mas vai sentir que algo mudou, que você não é mais o espelho que ele usava para se ver, que você não está mais no jogo, que você não sangra mais ao toque dele, e isso é insuportável, porque a ferida dele exige plateia, exige reação, exige controle, e agora o que ele encontra é presença, uma presença firme, silenciosa, inabalável, uma presença que não briga, não grita, não implora, apenas existe, e existir, para quem vive da ilusão, é insuportável. Mas não se iluda, esse golpe não é o fim da história, ele é apenas um novo início, porque agora começa a parte mais difícil, sustentar essa nova identidade, caminhar como quem sabe, como quem viu, como quem atravessou o deserto e voltou com os olhos queimando verdade, e a tentação de voltar, de duvidar, de recuar, vai aparecer em dias de cansaço, em noites de solidão, em momentos em que o velho padrão bater a porta com promessas recicladas, e você vai precisar lembrar. O terceiro golpe não é um evento, é uma escolha diária, e nessa escolha você vai perceber algo sutil. Vai notar que o verdadeiro impacto não foi sobre o narcisista, mas sobre você. Vai perceber que aos poucos sua respiração mudou, sua postura mudou, seu olhar ficou mais profundo, seu sim ficou mais raro, seu não ficou mais firme. Você deixou de ser território invadido e se tornou templo, um lugar onde só entra quem honra,
onde só permanece quem respeita, e isso, meu amigo, minha amiga, é um milagre. Não aquele que vem do céu, mas aquele que você constrói com cada renúncia, cada lágrima, cada silêncio que cura. É nesse ponto que o narcisista sente o golpe mais cruel, a tua ausência emocional. Ele pode até tentar contato, pode até surgir com presentes, com promessas, com mudanças ensaiadas, mas você já não dança mais ao som dele, porque você já ouviu outra música. Uma que só toca dentro, uma que vem do fundo, uma que diz, eu me pertenço, e esse pertencimento é a arma mais letal contra qualquer forma de abuso, porque quem se pertence não se vende, não se dobra, não se perde. Carl Jung escreveu que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que você está fazendo. Você olhou para o monstro e descobriu que o monstro era só a parte tua que ainda acreditava não merecer ser amada. Mas agora, essa parte está morrendo, está sendo substituída por algo maior, mais verdadeiro. E o narcisista se curva, não por medo, não por respeito, mas por não ter mais onde se sustentar, porque sem o seu reflexo ele não é ninguém. A respiração muda, o corpo relaxa, mas a alma continua em alerta, porque você já aprendeu que a dor não avisa quando volta. Ela entra pelas frestas das memórias, pelos cheiros esquecidos, por uma música qualquer que toca em um lugar improvável. Mas agora é diferente. Você não está mais refém do passado. Você não está mais à espera de redenção. Algo em você já entendeu que não se trata mais do outro, mas do que você faz com o que ele deixou. E é exatamente nesse ponto da jornada que se revela o quarto golpe mental proibido, a ausência como poder. Carl Jung nos alertou que só há real transformação quando nos tornamos conscientes do que antes era inconsciente. E nesse momento, você percebe uma verdade desconcertante. A sua ausência, antes temida, agora se torna a sua maior força. Você aprende a sair, a se retirar, a desaparecer sem deixar rastros emocionais. Não por fuga, mas por escolha. Não por covardia, mas por dignidade. Você percebe que estar presente na vida de quem te esvazia é consentir com a própria destruição. E então você vai embora, mas vai inteiro. O narcisista não entende essa ausência. Para ele, a ausência é punição, é manipulação, é tática. Mas a tua ausência agora é outra coisa. Ela não vem do orgulho, vem do amor próprio. Ela não é jogo, é renascimento. Ela não grita, ela cala. E esse silêncio, esse vazio, esse sumiço é insuportável para quem vive da sua reação. Porque enquanto você estava ali, o jogo continuava. Mas quando você se retira, o jogo morre. E o narcisista se vê sozinho, frente a frente com o que sempre evitou, ele mesmo. Mas sair não é fácil, porque o quarto golpe exige não apenas ação, exige desprendimento. Você precisa deixar para trás o que nunca existiu. E isso dói. Dói mais do que perder algo real, porque envolve aceitar que tudo foi uma projeção, uma ilusão cuidadosamente construída com palavras doces e gestos planejados. Você não está apenas saindo de uma relação, está sepultando um sonho, um desejo profundo de que dessa vez fosse diferente. E o luto por aquilo que nunca foi é talvez o mais silencioso de todos. É nesse ponto que o ego grita: você vai deixar assim? Vai sumir sem dizer tudo o que sente? Vai permitir que ele pense que venceu? Essas vozes não são suas, são vozes programadas. São scripts internos que foram instalados em você ao longo da vida por pais emocionais ausentes, por relações anteriores, por um sistema que ensinou que amor é luta. Mas Jung ensinava que libertar-se do ego é um processo de esvaziamento. E o quarto golpe é isso: não responder, não provar, não justificar, apenas ir, como quem fecha uma porta com a calma de quem sabe que não vai mais voltar. E então vem o silêncio. No começo, ele machuca, ecoa, assusta, mas com o tempo, ele começa a curar. Você percebe que a ausência que antes era angústia, agora é espaço. Espaço para respirar, para se ouvir, para se reencontrar. Você começa a sentir o gosto da sua própria companhia e descobre que não era carência o que sentia, era saudade de si mesmo. O quarto golpe funciona quando você deixa de olhar para trás, esperando que ele venha correndo.
porque você já entendeu que ele não vem. E se vier, não é mais bem-vindo. A partir daqui, tudo muda. Sua energia muda, seu olhar muda. O mundo começa a reagir de forma diferente. As pessoas sentem, elas não sabem explicar, mas sentem que algo em você se fechou para o que não te honra e se abriu para o que é real. E o narcisista, por mais que tente te alcançar, esbarra em uma muralha invisível, sua paz. E não há nada mais intolerável para ele do que ver você em paz. Sem ele, porque ele precisa do caos, precisa do ciclo, precisa do vai e volta, mas você não volta mais. É nesse ponto que muitos caem, porque ele pode surgir com lágrimas, com arrependimentos, com discursos que parecem novos, mas você agora escuta com outros ouvidos. Você não ouve as palavras, você sente a energia, você lê as entrelinhas, você percebe os velhos truques, e isso não te revolta mais. Apenas confirma a decisão, porque a ausência não é só física, ela é psíquica. Você não se foi apenas do corpo dele, você foi embora da estrutura emocional que o alimentava. E agora, ele precisa procurar outra fonte, porque você secou. Jung dizia que não há despertar sem dor, e esse quarto golpe é doloroso, sim, mas é o tipo de dor que limpa, que purifica, que prepara, porque depois que você se vai de verdade, algo se reorganiza. Você sente o chão firme de novo, sente o ar entrando nos pulmões com mais liberdade, sente que pode sonhar de novo, não com alguém que venha te salvar, mas com uma vida onde você é o centro, onde a sua história não gira mais em torno de quem te feriu, mas em torno de quem você está se tornando. E então, num dia qualquer, você se vê sorrindo sem motivo, caminhando sem peso, dormindo em paz. E quando pensa no passado, ele não dói mais. Ele não inflama, ele apenas existe, como uma marca, como um aprendizado, como uma cicatriz que prova que você sobreviveu. Esse é o verdadeiro quarto golpe, tornar-se inteiro na ausência. E descobrir que a tua presença nunca precisou da permissão de ninguém. O tempo não cura, o tempo apenas revela. É preciso coragem para admitir isso, porque há feridas que não cicatrizam com os dias, mas com a decisão. Decidir ver. Decidir aceitar, decidir não voltar. E quando essa decisão amadurece por dentro, como uma semente exposta ao calor da consciência, nasce o quinto golpe mental proibido e talvez o mais silencioso, o mais discreto e o mais fatal, o desmantelamento da narrativa. Não a do outro, mas a sua. Aquela que você contou para si mesmo por tanto tempo, na tentativa desesperada de tornar suportável o que era insuportável. Jung dizia que enquanto não tornamos consciente o que projetamos, viveremos sob sua influência e chamaremos isso de destino. E o que é o narcisista, senão a encarnação do enredo inconsciente que você repetia? Eu preciso ser bom o suficiente para ser amado. Se eu me doar mais, ele vai mudar. É só uma fase. Ele me ama do jeito dele. De todas essas frases, todas eram a prisão. Não os gritos, não os silêncios, não os jogos. A prisão real estava na história que você mesmo inventou para justificar o injustificável. E agora, essa história precisa morrer. O quinto golpe não é contra ele. É contra o roteiro que você seguiu cegamente. Um roteiro escrito com base no medo, na carência, na idealização. Um roteiro onde você sempre era o que compreende, o que aguenta, o que perdoa. E ele, o centro do drama. O quinto golpe destrói esse roteiro, página por página, cena por cena. É uma implosão. Mas diferente das anteriores, ela acontece por dentro, sem barulho, sem plateia. Aquele dia em que você olha para trás e finalmente diz: não era amor, era controle, era vazio, era reflexo da minha própria fome não saciada. Esse golpe é perigoso, porque ao desmontar a narrativa, ele desestrutura identidades. Você não é mais a vítima, mas também não é o salvador. Não é a alma boa que tentou tudo, nem o mártir romântico que suportou por amor. Você se vê nu diante do espelho da sua própria história e percebe o quanto se traiu para manter o enredo de pé.
o quanto se calou para não ser rejeitado, o quanto se encolheu para caber na palma de uma mão que só sabia apertar. E esse reconhecimento dói mais do que qualquer abandono, porque é a dor da autoilusão. Mas esse é o preço da lucidez, porque quando o castelo desaba, surge o solo. E nesse chão real, onde tudo é menos brilhante, menos cinematográfico, menos ideal, nasce o verdadeiro você, sem máscara, sem expectativas irreais, sem a compulsão de ser escolhido. E talvez pela primeira vez você se veja como realmente é. Falho, sim, mas inteiro. Machucado, sim, mas vivo. E isso basta. O quinto golpe não te transforma em super-herói, te transforma em humano. E a humanidade, quando aceita, é uma força inquebrantável. É nesse ponto que as vozes do passado tentam voltar. É aquelas que diziam, você não pode viver sem ele. Você nunca vai encontrar alguém assim. Você perdeu a única chance de ser feliz. Mas agora você escuta essas vozes de outro lugar. Elas já não ecoam como verdades absolutas. Soam como ecos de uma prisão emocional que não te serve mais. E quando essas vozes perdem força, você ganha poder, porque o poder real não é dominar o outro, é se libertar da necessidade de que o outro te salve de si mesmo. E o narcisista sente isso, mesmo de longe. Ele percebe que o controle escorreu pelos dedos, porque não há mais narrativa onde ele é o protagonista. Não há mais palco, não há mais público. Você apagou as luzes, fechou a cortina e foi embora do teatro. E quando ele tenta repetir o enredo, você não responde, porque já viu esse filme, já decorou as falas e agora quer viver outra coisa, algo sem roteiro, algo onde você não precise sangrar para merecer presença, algo onde o amor não seja conquista, mas encontro. É aqui que algo muito profundo acontece. Você começa a se perguntar, quem sou eu sem essa dor? Quem sou eu sem essa luta? E talvez no começo haja medo, porque o sofrimento, por mais destrutivo que seja, também oferece uma identidade, um propósito, uma função, e abrir mão disso é como morrer. E de fato você morre, não no corpo, mas na pele antiga que já não abriga quem você está se tornando. O quinto golpe te mata, mas também te liberta. E no lugar de quem aceitava migalhas, nasce quem exige banquetes. Você sente isso no corpo, nos gestos, no ritmo dos teus pensamentos. Você caminha diferente, fala diferente, atrai pessoas diferentes, porque sua frequência mudou e quem antes te manipulava já não te alcança. Porque agora há uma muralha invisível entre você e o padrão que te destruía, a tua nova consciência. Jung diria que esse é o nascimento do self, o eu real, que surge quando a persona morre. E a persona morreu, junto com o enredo, junto com a máscara, junto com a necessidade de provar que era amor. E então o quinto golpe se instala, não com estardalhaço, mas com profundidade. Ele não faz barulho, mas deixa cicatrizes. Ele não é contado, mas sentido. Ele não serve para ferir o outro, serve para impedir que você continue ferindo a si mesmo, porque agora você entendeu. Não se trata de destruir o narcisista, mas de impedir que ele continue morando dentro de você na forma de histórias, culpas, promessas e lembranças recicladas. E esse exorcismo interno é definitivo. Ele não volta, porque você não permite mais. Você atravessou incêndios internos, rompeu pactos silenciosos com a dor, derrubou os muros invisíveis que o mantinham cativo em narrativas que não eram suas. E agora, enquanto a poeira do passado ainda dança no ar, algo dentro começa a se reorganizar. Há uma nova ordem nascendo. Uma vibração que não grita, mas pulsa, que não exige, mas se impõe. O sexto golpe mental proibido não chega como os outros. Ele não é reação, ruptura ou ausência. Ele é presença, presença absoluta. E essa presença, quando você a incorpora por inteiro, se torna inquebrantável. Carl Jung dizia que o maior ato de coragem é ser quem se é, em um mundo que insiste para que sejamos outra coisa. E é exatamente isso que o sexto golpe invoca. A ancoragem do seu verdadeiro eu. Não mais o que agrada, não mais o que tenta evitar conflitos, não mais o que cede para manter paz ilusória,
O sexto golpe é ser, é sustentar a própria vibração sem pedir licença. É ocupar o próprio corpo, o próprio espaço, a própria palavra, e não se encolher diante do desconforto que isso provoca nos outros. Você começa a notar essa força nos detalhes, na forma como você entra em um ambiente, no modo como suas palavras não são mais medidas para não ferir egos frágeis. No olhar que não baixa mais, diante da arrogância disfarçada de charme. E o narcisista sente isso, sente que algo mudou, que você não está mais acessível, não está mais editado, não está mais disponível emocionalmente para os jogos. E isso o desarma, porque o jogo só existe onde há palco, e você desmontou o teatro por dentro. O sexto golpe é o fim da adaptação, é o abandono definitivo da camuflagem emocional que você usava para sobreviver. É quando você para de se moldar ao ambiente, ao parceiro, à expectativa. É quando você deixa de pedir permissão para ser intenso, para sentir profundo, para pensar fora do padrão. O narcisista, acostumado a moldar o outro à própria imagem, não sabe lidar com essa energia, porque ela não responde, ela não rebate, ela apenas existe, como uma montanha, e ninguém grita com uma montanha esperando resposta. Mas essa força não vem do ego, ela nasce da ferida. Ela é a flor que brota do trauma atravessado, da solidão honrada, da raiva transmutada. O sexto golpe só se manifesta quando você não precisa mais provar nada, nem para ele, nem para o mundo, porque a sua existência em si já basta, porque o amor que você buscava desesperadamente fora, agora habita em você. E esse amor não é complacente, ele é firme, ele é limpo, ele é limite vivo, ele é a força que não fere, mas também não tolera ser ferida. Nesse ponto da jornada, as vozes antigas perdem força. Aquele "e se ele mudar" vira eco distante. Aquele "mas ele me fez sentir viva" revela sua farsa. Porque você agora sente vida em si, não no reflexo de ninguém. Você sente plenitude em estar só, em comer só, em dormir só, em sonhar só. E isso não é isolamento, é reconexão, é autonomia afetiva. É quando a presença de alguém passa a ser escolha, não necessidade. E essa independência emocional é o que mais fere o narcisista. Porque ele precisa que você precise dele, e você não precisa mais. Jung falava sobre o processo de individuação como o caminho de retorno ao centro, um centro que sempre esteve lá, mas que você esqueceu ao tentar ser aceito. E agora, com o sexto golpe ativado, você caminha desse centro. Suas decisões saem desse lugar, suas relações nascem desse lugar. Seus limites antes negociáveis agora são códigos sagrados. E o narcisista, por mais que tente, não pode mais atravessar esse código. Porque você não está mais vulnerável, está inteiro. E o que é inteiro não se deixa dividir. Esse golpe é tão sutil que pode passar despercebido, porque ele não exige confronto, ele não pede palco, ele não explode, ele irradia. Ele é sentido no campo energético antes de ser percebido na palavra. As pessoas ao seu redor começam a te tratar diferente, começam a te ouvir mais, a te testar menos, porque sua vibração mudou. E isso altera tudo. Não porque você se tornou alguém duro, mas porque agora você não negocia mais com o que te diminui. E isso transforma até mesmo o silêncio em afirmação. O narcisista, nesse estágio, pode tentar se reaproximar, mas ele não encontrará mais a mesma entrada, porque o que te ligava a ele não era amor, era ferida, era vazio, era carência, e agora a presença, a corpo, a raiz. E a raiz, uma vez fincada no chão da verdade, não se curva a ventos sedutores. Ele pode vir com desculpas, com memórias, com pedidos, mas você escutará tudo como se estivesse distante, porque agora você enxerga, agora você sente, e não há truque que funcione diante de quem vê com os olhos da alma. O sexto golpe não é o fim da batalha, é o início da paz.
mas de uma paz ativa que exige vigilância, consciência e amor próprio contínuo. É o momento em que você deixa de ser sobrevivente e se torna guardião da própria energia. É quando você entende que proteger a sua paz não é egoísmo, é maturidade, que não responder provoca mais transformação do que 1000 discussões. Que ser você, sem concessões, é o maior escudo contra qualquer tipo de abuso, porque a sua luz, quando assumida por completo, cega quem vive da escuridão. Carl Jung escreveu que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. O sexto golpe é esse despertar. É quando você para de buscar lá fora aquilo que só pode nascer dentro. É quando você entende que o narcisista não foi castigo, nem acaso. Ele foi o espelho distorcido que te obrigou a buscar o espelho real, você. E agora, esse espelho te devolve, com dor, com cicatriz, com história, mas com luz. E uma luz que ninguém mais apaga. Às vezes, tudo o que precisávamos não era de respostas, mas de um espelho sem distorções, sem vozes externas opinando sobre quem deveríamos ser. Um espelho que não julga, apenas devolve, com feridas, com memória, com verdade. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusou a continuar fragmentado. Talvez tenha sido o cansaço, talvez tenha sido o grito abafado que ninguém ouviu, ou talvez tenha sido o chamado. Aquele que Jung dizia vir das profundezas como um sussurro da alma esquecida, pedindo para voltar para casa. Você atravessou não apenas palavras, mas portais. Cada golpe mental revelado não foi uma arma, foi uma chave. E toda chave carrega um enigma, um acesso, uma passagem. O que se abriu diante de você não foi apenas a compreensão do outro, mas o retorno ao seu próprio centro. Você viu que o narcisista, no fundo, não era o inimigo. Ele era a personificação de tudo aquilo que você não sabia ainda como nomear. Sua carência, sua entrega cega, seu medo de estar só. E agora tudo tem nome, tudo tem contorno. Tudo tem consciência. As máscaras caíram, mas mais do que isso, a sua voz se ergueu, não para gritar, mas para dizer, eu estou aqui. E estar aqui por inteiro é o maior gesto de coragem que existe. Porque não basta cortar o vínculo, é preciso ocupar o vazio que fica. É preciso dançar com a ausência, olhar nos olhos do silêncio e dizer, eu continuo. Jung falava que a alma se cura quando ela se torna consciente de sua própria escuridão. E você se tornou. Você viu a sombra e não fugiu. Cada golpe aplicado não foi contra alguém, foi a seu favor. Foi contra o padrão que te colocava sempre em segundo plano. Contra o script que te obrigava a sorrir enquanto morria por dentro. Contra a narrativa que confundia amor com punição. O sexto golpe não destruiu o narcisista, destruiu o altar onde ele reinava dentro de você. E isso muda tudo, porque agora quem habita esse templo é você. Não um reflexo, não um salvador, mas você com sua luz e sua dor, com sua história inteira. E o mundo vai continuar. Os rostos mudam, os nomes mudam, mas os padrões tentarão voltar. A diferença é que agora você vê. Você escuta o tom por trás da frase. Você sente o cheiro do jogo antes do primeiro movimento. E isso é o que chamamos de despertar. Não é iluminação mística. É presença radical. É quando o coração bate e você está lá. Não mais em alerta, mas em soberania, porque você sabe. E quem sabe, não volta para o que já viu. Talvez você chore depois deste vídeo. Talvez se cale por dias. Talvez volte a cenas antigas e perceba detalhes que passou anos ignorando. Deixe acontecer, não impeça. A alma precisa descer para voltar a subir. Jung dizia que a árvore que toca o céu é a mesma que mergulha fundo nas raízes. E você foi fundo, muito mais do que imaginava. E agora, cada passo daqui em diante não será apenas um passo, será um manifesto. Eu não aceito menos do que aquilo que me honra. Permita que essa experiência continue ressoando. Não tente compreender tudo agora. Não tente se apressar na cura. Você já iniciou o processo mais sagrado de todos, o de voltar para si. E ninguém pode te tirar isso. Nem o passado, nem o medo, nem as tentações de repetir a velha dança.
porque agora há uma bússola e ela vibra no peito, silenciosa, firme, inquestionável. Basta que você ouça, basta que você confie, e se algo dentro de você se moveu, então compartilhe isso, não por obrigação, mas porque o mundo precisa de mais olhos despertos, de mais corações inteiros, de mais pessoas que escolheram sair da escuridão não com ódio, mas com consciência. Curta, comente, inscreva-se, não por mim, por você, porque essa caminhada não termina aqui, ela apenas começou, e há muitos outros espelhos esperando por você, outros degraus, outras descobertas, e se for para amar de novo, que seja com as mãos limpas de passado e os pés fincados no chão da verdade, porque quem se pertence não se perde, nunca mais.